Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Em nossa série Gotas Bíblicas, hoje, queremos nos perguntar o que significa aquilo que a Bíblia diz sobre a Palavra de Deus, que é viva, eficaz, penetrante. Em primeiro lugar, ouçamos o que vai ser dito com aquela visão de que, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus sai amorosamente ao encontro dos filhos para conversar com eles. E é tanta a eficácia de sua palavra que ela é vigor e fortaleza da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual, como ensina o documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II, número 21. Nós vamos partir de um texto que é como que o fundamento sobre o que se diz da palavra de Deus. Está na carta aos Hebreus e é o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Percebemos que essa passagem é uma reflexão sobre a natureza da palavra de Deus e sobre o seu poder, o poder da palavra. Ela é viva, não uma letra morta escrita há muito tempo. Ao contrário, age agora, está sempre agindo. A palavra grega usada nessa passagem é muito interessante, energés, de onde vêm termos como energizar ou energia. A imagem, portanto, é de que a palavra é muito mais do que apenas um livro. É ativa, atuante, efetiva, enérgica, forte, vigorosa. Além disso, o autor da carta compara a palavra com uma espada de 2 gumes. Em grego, machaira, o tipo de arma fatal, a espada usada pelos soldados romanos, para mutilar e matar. Uma espada com o gume em um lado é uma boa arma, mas a que tem o gume dos 2 lados é muito mais mortal. Assim efetiva é a Sagrada Escritura, viva e atuante, divide a alma e o espírito, as articulações e a medula. Esta é outra imagem bem curiosa. Normalmente não se pensa na Bíblia perfurando-nos, penetrando-nos, como que nos cortando até as profundezas de nossa alma, e muito menos com a imagem de dividir as juntas e a medula. Tomemos um exemplo. O caçador, ao apanhar uma presa, terá de limpar o animal capturado. Se estiver com uma faca cega, certamente será muito difícil perfurar as articulações ou atravessar a medula óssea, as partes mais difíceis de cortar. Com uma faca cega, terá de ser feito muito esforço. Com uma faca muito afiada, será bem mais fácil. O autor sagrado compara a Escritura com esta última, capaz até de cortar as articulações, a medula óssea, o próprio osso. Quer dizer que ela nos atravessa até o fundo, até a alma, chega ao nosso espírito. Uma boa metáfora que será usada também no livro do Apocalipse, no capítulo 1, naquela visão que São João tem do Cristo ressuscitado, que lhe aparece como o Filho do Homem glorificado. João escreve o seguinte, nos versículos 12 e 13 do Apocalipse, capítulo 1. Voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. No versículo 16, João continua. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Novamente, a palavra que designa a espada é aquela palavrinha grega machaira.
Essa imagem apocalíptica de Jesus com uma espada saindo de sua boca é uma metáfora para a palavra profética, para o poder da palavra do Cristo ressuscitado. Jesus Cristo é a palavra feita carne, que fala ao ser humano, e ali está falando a João. De fato, quando Jesus diz, estás curado, ao paralítico, ele levanta e anda. Fala ao cego, eu quero, sejas curado, e ele passa a ver. Teus pecados estão perdoados, os pecados são eficazes e realmente perdoados. Esses são exemplos de sua palavra eficaz. Como eficaz era também no Antigo Testamento a palavra de Deus, que disse no Gênesis, faça-se a luz, e a luz foi feita, e assim por diante. Do nada, tudo ele criou por sua palavra. A imagem de Hebreus, portanto, não se limita à palavra de Deus no Antigo Testamento, mas também abrange a palavra pronunciada pelo próprio Cristo, pois cada uma de suas palavras é palavra viva e atuante de Deus. E a imagem ainda abrange a tradição, que é a outra coluna da revelação. De fato, espada de 2 gumes é toda a revelação de Deus. Hebreus quer esclarecer que a Escritura atravessa o coração humano e distingue os pensamentos e as intenções do coração. A pessoa humana é um todo, corpo, alma e espírito. Normalmente entendemos o corpo como a estrutura física, material, a alma como o princípio imaterial da vida e o espírito como a capacidade humana voltada à oração e ao culto. Então, os elementos espirituais do homem não estão escondidos de Deus mais do que os componentes materiais, mesmo aqueles do interior do corpo, como as articulações e a medula óssea. Tudo lhe é conhecido, e a palavra põe a claro para nós mesmos as nossas intenções. Porque o que se faz ou pensa se manifesta em nossas obras, mas a intenção que temos ao atuar permanece oculta. Para Deus, nada é oculto, e Ele quer desdobrar, desenrolar por Sua palavra diante de nossos olhos as nossas intenções, quer dizer, diante de nossa consciência, porque quer a nossa salvação. Ainda explicando com o exemplo da caça, o caçador aparta as articulações e a medula e expõe o interior do animal, as suas vísceras. Assim, Deus usa a sua palavra para expor nossos corações, nossas almas, nosso espírito, de modo que as nossas, por assim dizer, entranhas, as nossas disposições interiores do coração, sejam expostas diante de nós mesmos. Toda palavra de Deus pregada ou proclamada convence aquele que tem o coração aberto e também expõe o nosso íntimo, mostrando que muitas vezes não se ordena na direção de Deus. Essa imagem de revelação do íntimo da pessoa aparece igualmente nos Atos dos Apóstolos. É dia de Pentecostes. Pedro está pregando ao povo de Jerusalém, que acorreu a ele pelos sinais que se tinham verificado no cenáculo. O vento impetuoso, as línguas de fogo na descida do Espírito Santo. Pedro faz o seu primeiro e grande sermão depois de ter recebido o dom do Espírito. E ele acusa os ouvintes de terem participado na crucifixão de Cristo. Assim está escrito em Atos 2, 36 e 38. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naqueles dias, Lucas conta que 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas e receberam a graça da salvação. A palavra proferida por Pedro
penetrou os corações como a espada de dois gumes. Tinha o poder profético de palavra de Deus e a capacidade de produzir mudança no coração de quem a ouve, com um coração receptivo, e permite que ela exponha o pecado, bem como a necessidade de arrependimento. Talvez, por temor disso, as pessoas às vezes relutem em ler as Escrituras. Justificam das mais diversas formas. Ter muitas coisas para fazer, ser muito ocupado, ou a Bíblia é difícil de entender, especialmente o Antigo Testamento, e difícil de seguir. Há livros muito teológicos, como a própria Carta aos Hebreus. Há outros assustadores, como o Apocalipse. Contudo, uma razão que está subjacente, está debaixo da superfície dessas justificativas, é que a Escritura pode convencer dos erros da gente, e nem todos querem ser convencidos. De fato, Jesus, em Mateus 12, alertou: Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. São palavras duras essas do Senhor. Expõe o que precisa vir a claro, para que se seja movido ao arrependimento e se possa mudar. Esse é o poder, a força, a eficácia da palavra. Pela razão muito simples de que, ao lê-la de coração desarmado, a pessoa encontra o Logos de Deus, a palavra de Deus, que é o Cristo Jesus. De uma forma diferente da Eucaristia, não a presença real do Senhor, mas a palavra inspirada, que o Deus vivo encaminha a nós, que age e penetra, mais do que a faca de dois gumes. Vale olharmos para a história dos padres da Igreja, para suas meditações sobre a natureza da Sagrada Escritura, como uma letra viva e não um mero livro, como um caminho a percorrer para encontrar o Cristo vivo. João Cassiano, por exemplo, um padre oriental do IV século, numa obra chamada Conferências, diz o seguinte: à medida que nossa mente é cada vez mais renovada por este estudo, ou seja, o estudo das Escrituras, a Escritura também começará a ser renovada e a beleza de um entendimento mais sagrado crescerá de alguma forma com a pessoa que faz progresso. Pois a forma da Escritura também é adaptada à capacidade da inteligência humana e aparecerá como terrena para as pessoas carnais e divina para as pessoas espirituais. Talvez já tenhamos feito essa experiência. Quem sabe já lemos a Escritura muitas vezes ou a ouvimos nas missas, mas de repente, voltando à mesma passagem, vemos algo que não tínhamos percebido. Compreendemos algo que não entendêramos antes, não importa quantas vezes tivéssemos escutado aquele texto. Há sempre algo para descobrir, justamente porque a palavra é viva. E aquilo que é vivo cresce e se desenvolve. Uma espécie de misterioso desenvolvimento orgânico que capacita a perceber a Escritura à medida em que crescemos espiritualmente. Mesmo passagens que soaram tão do mundo terão talvez um significado espiritual profundo revelado. Porque o Espírito Santo não agiu apenas no autor de cada livro, na escritura objetivamente falando, que foi inspirada. Ele está agindo naquele que lê a Bíblia, ou que escuta, e está ajudando a desvendar novos aspectos do mistério do Cristo que antes não tinham sido percebidos. São Gregório Magno, nas suas homilias sobre Ezequiel, também escreveu algo digno de reflexão. Quanto mais um santo progride na Escritura, mais a mesma Escritura progride nele. A eloquência divina cresce no leitor que busca mais, que mergulha mais nela. Significa que a Escritura é inexaurível ou infinita, porque a palavra de Deus é infinita no seu sentido e possibilidades, e porque desce até a pessoa, adapta-se à pessoa, ao nível espiritual em que ela está. Será visto por ela o que é necessário naquela fase da vida,
mas o conteúdo se desenrolará como um pergaminho ao passo do crescimento espiritual de cada um. Como dissemos ao início, essa passagem do Novo Testamento, da Carta aos Hebreus, é um dos fundamentos da afirmativa de que a Escritura não é só um livro, é viva, atuante, eficaz, proporcionalmente à capacidade e ao progresso espiritual humano. Pare agora um momento. Procure descobrir se, quando e como você já percebeu tudo isso em sua meditação da Escritura. Esse impulso, esse avanço, essas novas descobertas e novas aplicações que determinada passagem desencadeou em sua vida. E agradeça, porque você está crescendo. E agradeça, porque você verá como está crescendo espiritualmente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.